RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 28 de novembro de 2018. Minha gente, estamos aí no 28 de novembro de 2018, fazendo um fechamento de ano, né? Nós nos aproximamos do dezembro, mês 12, que é o mês do Natal, né? E chegando já o ano novo, né? A virada do ano, 1º, né? De janeiro de 2019, esperanças absolutamente renovadas, né? Porque parece que em 19 o crime abandona o país, pelo menos é a proposta do novo governo, o senhor Jair Bolsonaro, né? Não teremos mais mão grande transitando para cima e para baixo, metendo a mão no cofre, inadvertidamente, enriquecendo as nossas custas. Então, é uma grande expectativa, uma grande esperança para o povo brasileiro. Oxalá, se Deus quiser, que isso tudo se concretize. No governo do Estado, nós temos aqui ainda um governo em andamento, que é de José Ivo Sartori, um grande governo, porque ele pegou um braseiro. Sabe o que é o sujeito sentar no braseiro? Dói. Foi o que aconteceu com o José Ivo Sartori. Sentou no braseiro quando assumiu o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Temos um novo governador eleito, Eduardo Leite, que, vamos combinar, fez a sua campanha muito bem feita, muito bem elaborada, temos que cumprimentá-lo. Ele é o novo, ele é o jovem, né? Um garoto jovem, bonito. O Moreira gosta de votar em jovens, bonitos, etc. e tal. E o que acontece? Só que ele também vai abraçar um braseiro. Ele não vai pagar ninguém em dia, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ele não vai. Está trazendo um secretário da Fazenda de São Paulo, que não é mágico, isso não existe. Essa magia não existe. Ele vai ter que trabalhar. Ele já quer aumentar as alíquotas dos funcionários do IPERGS, né? Do Instituto de Previdência do Estado. Né? O funcionalismo vai pagar mais para compensar o furo todo, né, da legislação que ampara o trabalhador, a saúde, né, do funcionalismo público, e outros buracos que tem completamente negros nas finanças do Estado. Então, magia não tem. Chega o governador eleito Eduardo Leite, tomando posse no 1º de janeiro, só que também não vai fazer tudo aquele encanto que ele disse na sua campanha, vencendo por pequena margem o governador José Ivo Sartori, contemplando essa tradição que aqui não se reelege governador. É uma grande bobagem, né? Porque fez um governo que merecia reeleição. Mas o candidato inverteu, fez uma boa campanha, mostrou dados interessantes, encantou o eleitor, mas a margem foi muito pequena, quase que se estabelece uma reeleição no estado do Rio Grande do Sul. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que esse novo governo no estado não vai fazer milagres, pode fazer no decorrer do período, seu 2º ano de governo, né? E outra coisa, se não houver uma compensação, um acerto com o governo federal, esquece, é o Titanic. O Rio Grande do Sul é o Titanic, como vários estados brasileiros, Minas, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já até acertou um pouco o seu passo, já fez um acordo com a União, mas nós temos que fazer. E há imposições do seu Guedes, que tem carta branca do capitão Bolsonaro. O que ele tem? Ele quer o seu Banrisul, me dá para cá, por exemplo, que é uma aposta que disse na campanha o senhor Eduardo Leite que não privatizaria o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso Banrisul, que ele faz parte das coisas do coração do gaúcho. Então, quem entregar o Banrisul vai pagar um vale bonito, um ônus muito grande. Então, essa é a abertura do programa. Depois nós passamos em seguida para o futebol, onde nós temos aí o senhor Renato Portaluppi, que está não vai, não vai. Parece que hoje de noite tem uma grande reunião com o Romildo Bolzan. O que está acontecendo? Fica no G6, uma repescagem, vai garantir o G4, entrar direto na Libertadores. O dinheiro do Flamengo é melhor que o dinheiro do Grêmio. O Flamengo garante que paga em dia, não paga, não paga. Então, é um leilão. O atleta ou o treinador, ele se vale do momento de renovação para extrair o máximo no aspecto financeiro. Isso é uma coisa lógica, né? São profissionais. E o dinheiro hoje no futebol é assim, minha gente. O cara fala no treinador, sabe quanto é que eu ganho por mês? Eu não posso contar, porque vocês vão se mandar, vão desligar o televisor. Então, o que agora o cara para treinar uma equipe ali na beira do campo, 2 para lá, 3 para cá, 1 milhão, mês. Aí é brincadeira. Eu faço isso e não ganho nada.
Jurandir Como é que é? Soares. 2? Não, 2 acho que é. Vai pedir emprego lá no Grêmio, então. Porque isso aí eu já mais ou menos Sim, aprendi. não. Eu assisto bastante futebol, faz com os dedos. Mas não, ninguém me chama. Mas agora tu já apontou pro Jurandir, já botou 2. Não, o Jurandir Não, mas tocar o barco. me dá só uma partezinha dessa aí que eu faço também aqui, ó. Não Quer tem dizer, problema. um atleta, né, que sai muitas vezes lá da várzea, né, que jogam com o joelho desse tamanho, todos os sábados e domingos. Quando chega num clube, Grêmio, Internacional, Flamengo, Fluminense, Corinthians... Dodói. Aí é um massageando, o outro segurando, o outro... né? E o empresário segura aí, que nós temos um convite para ir para lá. Olha, a Europa está chegando aí, tu fez uma boa campanha, te encolhe aqui, baixa o teu rendimento em campo, que é para a torcida não nos enlouquecer, para liberar. Né? Olha aqui, ó, é ruim. Eu estou com uma quilometragem boa, mas eu estou ficando assim desencantado absolutamente com o futebol. É um esporte lindo, maravilhoso, encanta o mundo, né? Eu acho que é o maior esporte do mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Temos a maior competição do mundo, que é a Copa do Mundo, mas ele está perdendo a graça por esse futebol empresa que existe hoje, o futebol negócio. Né? Não tem mais nenhum amor à camiseta, amor a isso, amor ao clube, não tem nada. É profissionalismo, é grana. Eu quero tutu, Jurandir. O Renato fez um trabalho aí no Grêmio, inquestionavelmente um bom trabalho durante esse período aí, e tem uma identificação muito grande com o Grêmio, ele transmitiu essa identificação com o clube, né? Porém, ao mesmo tempo, ele também tem uma identificação lá com o Flamengo. E, quem sabe, essas alturas Sim, aí não se compara com a relação com o Grêmio. Agora, isso aí não vai ser a razão dele permanecer no Grêmio. Né? O negócio dele é profissionalismo. O negócio é dinheiro, evidentemente. Evidentemente que o Flamengo deve ter acenado com mais do que ele ganha no Grêmio, do que ele teria perspectiva de ganhar, porque o Grêmio ofereceu a perspectiva de uma renovação de contrato, fez a sua proposta lá, com as suas condições. E seguramente que o Flamengo deve estar oferecendo mais. E o futebol é isso, né? Futebol é o dinheiro que predomina, né? Inquestionavelmente, nós vivemos aí, passou em muito o tempo do amor à camisa, aquele negócio todo. E neste caso, 2 dirigentes do Flamengo, o da situação e o da oposição, os 2 que estão para competir na eleição, já se manifestaram totalmente a favor de ter o Renato como treinador. Então, essas alturas, eu acho que final do jogo de domingo, quando é para ele, se não for informado antes, né, deve dizer que vai para o Flamengo, porque as informações preliminares são todas nesse sentido. Terá cumprido o ciclo dele. O que o Grêmio precisa é definição imediata, porque em ele não ficando, é preciso logo providenciar um novo treinador. E precisa sair a campo para contratar um treinador que tenha o perfil que o Grêmio objetiva, que é um treinador jovem, da nova geração e que dê continuidade a esse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui. Então, por isso que é importante que ele se defina logo. Vai se definir no domingo, mas seria bom até que fosse antes do jogo do domingo. Mas é difícil, é difícil. Antônio Augusto Maier, dos Santos. Senhor José Silva, inicialmente parabenizando Vossa Excelência pelo brilhante editorial que o senhor nos brindou aqui, inclusive com as questões gesticulares que eu acompanho o relator. Eu hoje, na companhia de um rapaz de 13 anos que eu estou preparando para, quem sabe, mais alguns anos jogar no Grêmio Futebol Porto Alegrense, o senhor João Pedro, nós 2 conversamos hoje com um passarinho que sobrevoa... Baixou o espírito do Hugo Chaves? Seguidamente não, do Nicolás Maduro. Seguidamente, esse passarinho ele pousa diariamente no CT do Grêmio. E me parece que o senhor Renato Portaluppi realmente faz a sua despedida do Grêmio no domingo. Né? A pedida do Renato, creio, extravasou um pouco o orçamento que o Grêmio pode oferecer. E, como disse o Jurandir, com a sabedoria que lhe é própria, é um ciclo, né? Mais um ciclo do Renato no Grêmio. Agora, eu concordo contigo, sabe? Fico pensando, às vezes, a remuneração de um treinador de futebol, José Silva. Um médico, um cirurgião, um neurologista, um psiquiatra, um plantonista, um intensivista, um engenheiro que constrói pontes absolutamente indispensáveis para viabilizar o progresso, quiçá, Pugina, de um estado, de uma cidade, de um distrito. Nunca, Valdir Bianchese Júnior vai ganhar o que ganha um treinador de futebol no Brasil, José Silva. É verdade. Então, me parece isso uma coisa assim, com todo o perdão aos treinadores
E ao longo assim da minha história, até pela oportunidade que tive de tantas e quantas vezes andar com meu pai para cima, para baixo, entrar em vestiário, entrevistar jogador, treinador, eu diria que é um descompasso com a realidade econômica do Brasil e mesmo desses clubes, porque descontadas as exceções, e olha, Silva, talvez elas caibam numa mão, os clubes brasileiros não têm essa saúde financeira para sustentar salários que ultrapassam a casa do milhão. E outra coisa que daí fala aqui, José Silva, uma pessoa que examina e observa isso com discrição, mas atentamente. Eu não acredito que o Flamengo tenha condições de honrar por muito tempo uma folha de pagamento a partir da remuneração do Renato, sabe? Porque volta e meia se lê, se ouve, se assiste na televisão, que houve confisco de valores do clube, de outro clube. Por quê? Porque deve para o INSS, porque deve para ex-jogador que ingressou como trabalhista, Jurandir. Então é um mundo muito milionário, mas que se esboroa de repente por conta desses valores estratosféricos, José Silva. Se realmente o Renato for para o Flamengo, eu muito particularmente vou lamentar. Gosto do Renato, creio que ele ficando, mesmo no G6 ou, quiçá, no G4, haveria a possibilidade dele passar uma régua lá e tirar talvez 4, 5 jogadores que, infelizmente, não têm mais condições de jogar com a camisa do Grêmio. Mas, se o Renato for para o Flamengo, desejo boa sorte, espero que um dia ele retorne, porque eu gosto do Renato como treinador, e que venha uma peça que o substitua com a mesma vontade de vencer, José Silva. Sim. Porque assim como na política, quem disputa eleição para ganhar e ter poder. Quem vem treinar um clube do gabarito, da grandeza do Grêmio, vem para cá para ganhar título. Então, eu penso isso, José Silva. Perfeito. Bianchessi. Eu, nesse aspecto, voto com o relator Antônio Augusto Maia dos Santos. Como colorado, eu espero que o Renato fique. Tá? Mas eu acho que, infelizmente, não vai ficar. Hoje já foi dada notícia à tarde que ele já está acertado com o Flamengo. É questão de horas aí para estar confirmando ainda para o Flamengo. Tá? Em relação, Antônio Augusto, a essa questão aí do salário, é uma questão de mercado. É o quanto o mercado paga. Ele não pega o revólver, vai lá na cabeça do presidente do clube, tá? E exige R$1 milhão, né? Ou seja lá, quanto ele ganha, 700, aliás, é tanto número que passam para a gente que eu já me perdi. Tá? É uma questão de mercado, são pouquíssimos os técnicos brasileiros bem remunerados. Tá? Tem técnico aí trabalhando por R$20 mil, R$25 mil. Ah, bom, mas isso aí é segunda divisão, Série B, C, D. Agora, na Série A do brasileiro, ninguém ganha menos 350 mil reais. O técnico, eu te garanti, o técnico Odair Helman talvez seja o técnico da divisão. Não, mas esse aí esse é um três dígitos. Não, esse é um caso isolado. Ele agora vai renovar, ele vai botar a mão no cofre também. Eu acho que o Lisca também não deve ganhar 3 dígitos. Eu acho que os técnicos não ganham. Tá? Mas vamos lá. Não, mas o Odair, será que não ganha uns 100 pelo menos por mês? A informação que tem é que vai passar para os 3 dígitos agora com a renovação de contrato. Tá? Mas, ok, 100 para 1 milhão é uma diferença de muito 10 grande. vezes, uma diferença muito grande. Tá? Hoje tu tens quantos técnicos no Brasil que podem exigir acima de R$500 mil? Pô, são pouquíssimos. Né? Um Abel Braga, um Renato Portaluppi, o Tite, que é técnico da seleção, e daqui a pouco já vai ficando... Mano Menezes. Mano Menezes. Tá? Então, o Cuca, que deu uma parada agora. Quem? Cuca, o Filipão. O Cuca não está com toda essa bola também, Filipão, assim, né? Não chega a 10. Eu digo, o Cuca também não está com toda essa bola. Mas é um técnico que tem um valor de mercado. Sim, ele ganhou uma Libertadores, né? Verdade. Então, assim, novamente, como Colorado, espero, assim como o Antônio Augusto, que o Renato fique, mas acredito que não fica. E o técnico aí do Grêmio, estão falando no Mano Menezes, né? Que eu acho que é uma escolha tecnicamente até melhor na minha avaliação que o próprio Renato. Sim, o Roger Machado também. Percival Bugino. Olha, eu mal entendo do Internacional, então do Grêmio eu não entendo nada. Né? Mas na minha avaliaçãozinha, assim, à distância, Vamos ver. não comprometido, né, com as 3 cores do Grêmio, eu acho que vocês acabam de dar uma boa notícia para mim. O Renato vai embora. Aliás, como você diz lá em Santana, não te achica, Renato. Não te entrega. Vai buscar o valor que tu achas que tem que buscar. Porque, na minha avaliação, ele fez verdadeira mágica com o time do Grêmio. Então, como colorado, vejo isso com bons olhos.
Mas como torcedor de futebol, nós precisamos ter a segurança, o convencimento, a percepção de que nós torcemos no negócio dos outros. Nós somos torcedores do negócio alheio. Nós fazemos parte de um mecanismo, para usar uma palavra da moda, né, que funciona graças à nossa torcida, à nossa assistência aos jogos, à nossa assistência no campo, na televisão, à nossa mensalidade. Mas é um negócio dos jogadores, dos treinadores, às vezes até dos diretores de um clube de futebol, dos empresários, das emissoras de rádio e televisão, dos jornais, dos jornalistas. É uma infinidade de gente que ganha dinheiro nesse negócio, que precisa da nossa torcida. Mas se nós perdemos a perspectiva de que isto é um negócio de outras pessoas, a gente pode até se fanatizar como alguns se fanatizam. Então eu acho que este entendimento de que não se trata de algo metafísico, espiritual, uma coisa extraordinária, um ente divino e superior, se a gente não incorre neste erro, a gente age com mais racionalidade, com menos passionalidade, faz menos mal para o coração, né? E pacifica o convívio no campo, a torcida com o seu clube, os torcedores consigo mesmo e principalmente entre adversários que por vezes proporcionam coisas tão desagradáveis. Quando eu assisto assim um pau pegar na torcida, ou pau pegar, eu digo, mas que é isso, cara? Isso é um negócio. Sabe? É um negócio de muita gente. Eu tenho meu negócio, ninguém torce, sabe? Eu não tenho torcedor no meu negócio. Quem é que tem torcedor por si na sua atividade? Então, vamos nos colocar no devido lugar. Eu, pelo menos, vejo assim. Eu sei que isso pode ser muito desalentador para alguns, mas é como eu vejo esse esporte que realmente é bonito de ver, é bom de assistir, mas é um espetáculo, né, que rende para muitos. Não merece aquilo que muitas pessoas fazem dele. Isso que o Pugina fala é importante mesmo, porque o futebol, ele hoje é um espetáculo contemporâneo e global que sucede outros episódios na história da humanidade, não é? A Roma Antiga, lá no Coliseu, aquelas feras, não é? Aquilo permitiu que os torcedores espumassem, desejassem um verdadeiro massacre que ocorria no interior do Coliseu. Na Idade Média, os torneios entre os cavaleiros também. Então, são espetáculos que, ao longo do tempo, segundo consta, vêm sendo aperfeiçoados e evoluindo. Segundo consta, porque os episódios acontecidos em Buenos Aires, relativamente ao adiamento do jogo, que seria agora no final de semana, aquilo não é a evolução do ser humano. O que aconteceu lá na Argentina, o que aconteceu lá, que antecedeu o cancelamento de mais um jogo da final da Libertadores, Pugina, faz na linha do que tu disseste, do que o José Silva apresentou antes aqui. É como diz o Zé, é meio gozado, porque o futebol, na verdade, ele interessa mesmo para esses personagens que tu mencionaste, para os jogadores, para os dirigentes de clube, para aqueles que, diferente de nós, que não dispomos desse protagonismo e somente assistimos, José Silva, o futebol se encaminha para uma situação muito triste, inclusive, que um país como o nosso, que hoje vive uma expectativa enorme de virar de página e de respirar uma economia mais pujante, mais verdadeira, aí talvez possa se acompanhar essa questão aí dos treinadores. E como o Valdir pondera aqui, eu voto no Mano Menezes. O Roger é um bom rapaz, um bom ex-gremista, não sei se ele é gremista mesmo, acho que sim, mas eu torço porque é preciso que o Grêmio pegue realmente no timão, no manete da nave. E aí é Mano Menezes. Ok, muito bem, vamos adiante então. Minha gente, olha aqui, ó. Na hora da sede, a bebida de todas as estações, qual é que é? Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Olha aqui, ó, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. 100% natural, sem adição de água ou açúcar, ok? Mais uma vez eu digo para vocês, não tem conservantes também. O Suco Petri é maravilha, é absolutamente saudável. Por isso, ele vinga no mercado. É o suco mais vendido, mais consumido, portanto, né, no mercado de sucos naturais, é Sucos Petri. Uva laranja, sem
100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado. Alô, lojista, se você não é associado, seja associado, faça isso imediatamente, do Cindy Lojas, porque o Cindy Lojas é o grande sustentáculo do seu negócio. Ele lhe abre os caminhos por tudo que ele oferece para você, associado lojista. Então, o Cindy Lojas está aí para alavancar o seu negócio, para que você prospere cada vez mais com tudo aquilo que ele pode lhe fazer como amparo, né, na direção do seu negócio, dando rumos, dando leme, né, enfim, eu faço isso aí, o Cindy Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado, ok? Barranco subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, onde Chuquinho Tasca e aos furistas estão sempre de prontidão, com aquele elenco, aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, sempre, para que você passe ali momentos simplesmente enlouquecedores, saboreando a Carne Angus, que é a primeira churrascaria Carne Angus certificada do Brasil, é o Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vidrobox, líder no segmento vidreiro, Vidrobox Blindex, líder desde 1971. Pensou o vidro para a construção civil, você tem que pensar em Vidrobox Blindex. Fechamento de sacadas, instalações comerciais, portas automáticas, tampos de mesa, divisórias de vidro, tudo é com Vidrobox. Telefone 3302-4343 e o site é o vidrobox.com.br. E na hora, agora está chegando aí Natal, Ano Novo, férias, e a gente às vezes não está com um recurso melhor, né? Dificuldades financeiras, vai lá no Banrisul que resolve tudo. Está aí no negócio também, está um pouquinho encardido, não está legal, né? O mundo dos negócios, o país atravessa, a gente está com essa esperança de 2019, a gente comece a recuperação, né, nesse país. Então, também na pessoa jurídica tem aí o Banrisul para estender a mão para você. Tá? Então, ir lá na física, está comprando automóvel, trocando o imóvel, comprando apartamento, a casa, né, tudo. Todos os produtos que oferece o Banrisul são sempre os melhores, com as menores taxas. Banrisul, o grande banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Voltamos aqui na atividade, ou estamos na atividade, dizendo que Percival Pugina traz algumas informações importantes, porque ele é um PhD em informações políticas, especialmente. Fala, Percival. Eu estou observando a estratégia de montagem dos governos federal e estadual, né? E seguem roteiros incomuns. O governo federal, o Bolsonaro, está conversando com as bancadas que coordenam grupos de interesse, né? Bancada evangélica, bancada ruralista, bancada provavelmente também da indústria da construção, servidores públicos, não acredito que vá procurar, mas enfim, certos grupos que arregimentam interesses e que congregam deputados, e está conversando com esses grupos para a escalação do seu governo, pedindo que indiquem os ministros que correspondam ao perfil do governo. Este perfil do governo sinaliza, na minha avaliação, e acho que esta é a compreensão de todos os analistas, uma tendência muito clara para a mudança. A sociedade, no dia 7, ao eleger seus deputados federais, seus senadores, seus governadores, ao eleger o presidente da República, no dia 28, deixou muito claro que deu, sabe? A sociedade cansou de um determinado modo de fazer as coisas. É uma guinada, é uma mudança. Aliás, houve recentemente, eu peguei um fim de matéria a respeito disso, né? Alguém fez uma enquete perguntando qual seria a hashtag para 2019. Então, uns é esperança, outros é medo, outros é força, outros é energia, não sei o quê, e venceu mudança. Entre todas as alternativas, a mudança. Claro, foi assim, na verdade, que a maioria dos eleitores votaram querendo mudança. E essa mudança está acontecendo, nós vamos ver coisas diferentes, nós estamos lendo
declarações e opiniões dos ministros convidados completamente fora daquela caixinha do discurso comum que se fazia em política e que nos deixou onde estávamos. Alguns dizem, não, mas é um discurso obscurantista. Mais obscuro do que a realidade em que nós fomos trazidos, é que nós estamos sentindo na pele, né, a realidade escura de não poder botar o pé na calçada, do que aconteceu com a educação brasileira, da corrupção desenfreada, enfim, estas coisas que nós vimos acontecer. Então, há uma mudança. E essa, eu não sei o que vai dar essa estratégia de escolher sem conversar, como habitualmente se fazia, de negociar os ministérios com os partidos, com as bancadas, na verdade, nem com os partidos, com as bancadas partidárias. Isso levou a um método de negociação, né, absolutamente repulsivo, porque não basta, até hoje, não basta, para aprovar um projeto importante, ter um ministro, 2 ministros daquele partido para conseguir o voto. Porque lá sentado está o senhor deputado daquele partido que tem um ministro, ele diz, não, mas eu só voto nessa matéria que interessa ao presidente se ele conversar comigo. Ele não me atende, não tem dito aqui tantas vezes que ele se queixa, não me faz um carinho. O deputado fica esperando um carinho do governador, fica esperando um carinho do presidente da República. Então, não é o que está fazendo o presidente Bolsonaro e não é o que está fazendo, de outro modo, mas também diferente, o novo governador, que está usando uma estratégia que eu não sei onde vai dar. Ele está falando com os partidos sem falar com os deputados, cobrando dos partidos a fidelidade dos deputados. Não sei se vai dar certo. Nós começamos a ver coisas diferentes acontecerem. Vamos ver onde isso vai dar. A grande diferença que se estabelece aí entre o federal e o estadual aqui é que lá estão saindo os ministros, estão sendo anunciados, né? Aqui engasgou. Como? Aqui engasgou. E aqui engasgou, aqui não está saindo nada, né? Mas tem um fato que eu acho, de certa forma, preocupante, que é o seguinte, né? Que o futuro governador, Eduardo Leite, ele está condicionando, né, a montagem, a escolha aí do seu secretariado e cargos de confiança dentro do governo à votação do ICMS, o que a mim preocupa. Tá? Então, essa questão da votação aí da manutenção das alíquotas elevadas do ICMS por mais 2 anos é algo que vai servir, ou está servindo, tá? De moeda de troca para a questão de ocupação de determinados cargos, tanto no secretariado como no 2º e 3º escalão. Tá? E, nesse sentido, eu acho que é muito diferente, assim, Gina, né, Antônio Augusto, do que está acontecendo, me parece, em Brasília. Tá? Parece que lá o aspecto técnico está sendo, né, mais relevante, tá, do que efetivamente fazer uma troca aí em relação à adesão de alguns partidos, alguns políticos a determinado projeto A, projeto B, que tem que ser votado pelo governo. Concordo. Eu vejo também que, por exemplo, tu disseste aqui, né, a revisão da alíquota do IP. Esse rapaz que se elegeu, ele falou isso na campanha? Estava dito o aumento da alíquota de contribuição do IP para... Não estava, né? Eu não ouvi nenhum debate, nenhuma proposta falar nisso. Então, isso é derrapar na curva para mim, né? Em segundo lugar, José Silvas, a composição do Ministério do presidente Bolsonaro, como disse, tanto o Pugina quanto o Valdir, prioriza, enfatiza o aspecto técnico. É fato consumado. Nós temos um ex-juiz federal que será designado para um ministério poderosíssimo, que será o Ministério da Justiça. Nós temos um economista consagrado que, trabalhando, enriqueceu, trabalhando no mercado, arriscando, enriqueceu. É uma referência importante no mundo dos negócios e da economia. Foi catapultado ao ministério que será rebatizado como Ministério da Economia. Ontem, o presidente eleito designou um perito, um homem com expertise para o Ministério da Infraestrutura. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro indicou o deputado federal Osmar Terra, que teve um trabalho louvável no ministério, o qual ele deixou em abril, desincompatibilizando-se para concorrer novamente e de forma exitosa à Câmara dos Deputados. Portanto, José Silvas e senhoras e senhores telespectadores, o presidente Jair Bolsonaro está montando um ministério e
As pessoas não estão ainda se dando conta exatamente do que está acontecendo. A planta, o organograma dos ministérios em Brasília, Jurandir, fará com que cada ministro seja, na verdade, um superministro, porque as fusões do Ministério, por exemplo, da infraestrutura, as pastas e demais órgãos absorvidos pelo futuro Ministério da Justiça, e a questão relacionada, por exemplo, à economia, faz com que pela primeira vez neste milênio, terceiro milênio, nós tenhamos uma aglutinação de pastas viabilizadas por conta da identidade da matéria. Se examinarmos a composição e a estrutura dos ministérios, que é fruto de um decreto presidencial, que vem sendo década após década objeto de aperfeiçoamento, hora de retrocesso, o que se tem, José Silva, é uma expectativa enorme de um reerguimento de um Estado a partir de uma matriz onde as pastas terão pessoas vinculadas, quase que de forma epidérmica ao que vão fazer. É louvável. Vai dar certo? Não se sabe. Seria leviano, seria passional viabilizar isso. Agora, uma coisa é certa, hein? O presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente general Mourão, sabem que o que eles vão absorver a partir do dia 1º de janeiro é um país praticamente arruinado, econômica, estrutural e politicamente. Então, a expectativa, como tu disseste, José Silva, é imensa. É um enorme transatlântico, certo? Que navegará por mar não tranquilo. O mar que vem por aí não é um mar de férias. Ondas de 12 metros. 12 pés, 15 pés. Por quê? Porque foi muito, como tu diz aqui seguido, foi muita mão, foi muito dano, foi muita porrada que o Brasil levou, Pugina. Então, o desabafo do eleitor se deu no dia 7 de outubro, renovado no dia 28 de outubro. Foi um toma lá da cá que vigorou até agora, que não está acontecendo aqui, certo? Então, assim, é importante que essa nova geração e que a nossa geração e as da frente testemunhem a melhora do país, porque o país não aguentava mais. Não é fácil. Falando em Lula, rapidamente, disse que quando ele era o homem do ABC, sindicalista, disse que as contas eram aprovadas na ponta do cano. Não, as provas tudo aqui, porque então não é nenê de colo, já estava lá atrás, já fazia o esquema, entende? Depois, quando deram o cofre lotado, é por aqui o caminho, deixa comigo, deixa comigo. Agora, veja bem... Hoje, a delação premiada do Palocci mandou o Palocci para casa. Imagina o que foi, rojão. o que vem daí. É um tornado dos mais violentos. Não, essa delação que o Pugina refere, ela é fato, hein? Abrirá um novo capítulo na história do setor policial, do setor judicial e do setor das delações. Porque esta delação do Palocci é a delação magna. As delações dos corpos intermediários farão cobro a esta aí, dando reforço. Então, senhoras e senhores, é com pesar que informo as senhoras e os senhores, eu não sou a mãe de Ná, mas que a Lava Jato será apenas e tão somente o porta-luvas dessa enorme, digamos, viatura que vai vir por aí. Será o porta-luvas. Imagina o rombo, Valdir, do BNDES. Vocês imaginem o volume de delações dos lambarizinhos, daqueles tubarões serrotes, tem o tubarão serrote, né? Aquele, e tem a orca, né? A baleia, aquela. Então, vocês imaginem a dimensão dessas delações. Mas é uma loucura. Nossa, olha, aquele prédio da Petrobras, tu olha para o prédio, tu já fica dizendo, mas para quê? Para que fazer um prédio daquele tamanho para a Petrobras, a área financeira, ali em Salvador, um edifício de 1 bilhão e tal. É esse que tem o recibo e a nota? Prenderam 29 ou 30, já tinha 29 ou 30 mamando naquele prédio, e não são faturas pequenas. Aí, quando sai aqui, não, para um pouquinho, lá em Vitória tem um outro prédio lá que tem um escândalo também, quase desse tamanho, com aluguéis E o dinheiro de quem? Do funcionário da Petrobras, que está contribuindo para fazer sua aposentadoria, esse que é sacaneado. E isso é um crime, Jurandir. Este tipo de delito, com relação aos fundos de previdência,
isso deveria ter uma pena que começasse com 35 anos de regime fechado. Porque o ladrão do fundo previdenciário é o ladrão da família, é o ladrão do servidor que desconta do plano dele para ter uma reserva matemática e lá no futuro um plano previdenciário que lhe assegure tranquilidade, plano de saúde e estabilidade nos vencimentos. Sim. Então, esses canalhas, isso é canalha, estou sendo educado, que comete esse tipo de crime, tinha que ser punido com pena de 35 anos. Por que 35 anos? Porque daqui para frente tem muitos que não vão viver 35 anos. Então é viver até o último dia da vida preso em regime fechado, com grade, sem sol. Por quê? Porque isso que se faz, Jurandir, é um crime contra a vida. Mas, claro, o sujeito está se preparando o seu futuro, o futuro da sua família, contribuindo para ter lá um sossego depois de se aposentar, e os caras passam a mão. Passam a mão naquele dinheiro ali. É botar um sindicalista a presidir Instituto de Previdência Privada. Sim. Esse é o problema. Isso é uma coisa elementar. Uma pessoa, Valdir, que nunca gerenciou nada, sim, de repente se vê administrando um orçamento, Pugina, que diz respeito não a si, mas diz respeito, até porque, observem, essas pessoas não têm nenhum compromisso com a empresa que gera a necessidade, Jurandir, do fundo. Não tem compromisso. Um, inclusive, trocou de identidade, pegou a carteira do irmão, né? Né? Isso. Foi isso, né? Olha a gravidade, olha o dolo. Então, o que nós temos aqui, José Silvas? Um verdadeiro descalabro. E eu penso, sabe por que eu invoquei os 35? Que é o tempo que a pessoa passa presa. A pena de 30, tem que cumprir os 35, Pugina. Isso é um crime contra a vida. Pessoas doentes, José Silvas, pessoas que depositaram a sua vida inteira nisso, se veem espoliadas. Isso é um crime muito grave. Eu espero que o novo Congresso Nacional, Câmara e Senado, se debruce em torno disso. Por quê? Porque isso é muito grave e isso repercute no PIB. Mas temos que mudar até o nosso Código Penal, né? Porque é 30 anos só, sim, o máximo, né? Tem que mudar. Agora, isso vai, viu? Vai. Está no caminho. Vai mudar. Agora, em relação à formação da equipe lá do Bolsonaro, né? Causou uma certa inquietação e insatisfação o fato de não ter confirmado no Ministério da Educação, né? O professor Mozart, que era tido como certo, inclusive foi divulgado como sendo certo, né? Tecnicamente uma pessoa qualificadíssima, diretor técnico do Instituto Ayrton Senna, havia sido convidado inicialmente a Viviane de Sena para ser a ministra, né? Eu acho que o professor Mozart com muito mais condições técnicas do que uma Viviane de Sena, e não sei se é fake news ou o que é, que na verdade foi um movimento lá da bancada evangélica, que não viu seus interesses atendidos e que, portanto, houve a troca e até um certo constrangimento, primeiro constrangimento do novo governo, né? Espero que não seja verdadeiro, que realmente o professor Mozart não tenha sido nem sondado para isso, né? E que a escolha tenha sido em função do futuro que se quer para a educação brasileira, que, dentre tudo que tem que ser reconstruído, acho que a educação talvez seja aquele pilar onde mais temos que investir. Muito bem. Quebrando um pouquinho aqui o gelo e os temas tão importantes, tu falasse Mãe Diná. Isso. Nós temos aqui uma figura nessa bancada ao longo dos anos, que tem essa pretensão ou opera nessa área, que chama-se exatamente o pai Ayrton de Oxum. Ayrton de Oxum. E ele alugou agora uma sala no edifício Jung, na Praça 15, onde terá a sua tenda. Sim, a tenda do pai. Onde diz na porta, aqui mora a voz da profecia. É mesmo? Ele é muito organizado e depois que ele largou o apito, ele se dedicou a esses temas, né? Esotérico. Ele joga búzios, faz horrores. É um líder espiritual. Cartas de tarô, ele está com tudo, né? Ele mas eu vi aqui no programa, assisti ao vivo, ele fazer uma previsão que acabou se confirmando no futebol. Estava aqui onde o Pugina está e fez uma previsão que eu achava impossível de se concretizar, que foi em relação à semifinal Grêmio e River Plate. Ele disse assim, olha, eu vou para casa tranquilo, vou tomar meu espumante lá, porque hoje está confirmado. Já recebi talvez dos astros, né, a informação. Não, mas acontece o seguinte, é que o Grêmio foi na mão grande, como ele conhece muito bem o estado de mão grande. Ele sabia o mecanismo. Sabia o mecanismo, sem dúvida. Mas ele realmente, então, se estabeleceu oficialmente. Não, agora ele tem,
Agora vamos ver se paga o aluguel, né? Porque tem que ir, o pessoal tem que ir lá na tenda, né? E largar o dízimozinho para ele. Né? Certo. Então, Mas ele é bom nesse setor, né? ele trabalha bem, ele mais ou menos, ele tem uma visão, ele tem, entende? Ele foca lá embaixo da janela da sala dele, no 5º andar. Sim. E ele fala assim, não, sobe, e aí que é a tua vez. Sabe que eu esses dias encontrei um coronel da brigada que ao tempo que o senhor Ayrton Bernardoni apitava, e aquele tempo este hoje coronel, ele era capitão. Sabe que ele me relatou um episódio entre o trajeto, que por pouco a viatura não sumiu, né? Que, não, mas eu quero emprestada porque eu tenho que fazer uma baldeação, porque eu devolvo amanhã. E aí o sargento que dirigia a viatura disse, não, eu não posso entregar isso aqui por nada, nem por ouro, nem por galinha, porquinho, nada. Eu tenho que cumprir o meu trajeto. Vai ter também lá no expediente que ele não estiver, vai ter a mãe Margarida, né? Opa. Também, que foi muito tempo atuou com ele. Sim, muito tempo atuou com ele, então vai dividir o expediente. Aquele do vídeo que volta e meia aparece aqui? Aquele mesmo. Tá. Vamos adiante, então, dizendo que a auxiliadora predial, olha aqui, minha gente, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial, uma das maiores administradoras de condomínios, compra e venda de imóveis do país, em termos de dimensão e organização. Ela atua hoje com uma sede também em São Paulo, uma empresa matriz no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas que vem cada vez mais conquistando o mercado paulista pela sua competência, evidentemente. Por isso que eu digo ao auxiliador predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da auxiliadora predial, aqui em Porto Alegre, é o 51 32 16 6100 e lá em São Paulo, o 11 23 48 4000 e o site é auxiliadorapredial.com.br. Vamos adiante dizendo que a Cobase está aí de vento em popa, né, meu? Hoje esse segmento pet, né, é um grande segmento empresarial no país. E, aliás, arrecada tributos uma barbaridade, porque ele conquistou hoje a nação toda. Quem não tem lá um gatinho, um cachorrinho, não está legal dentro da sua casa, né, oferecendo para os seus filhos, faz parte da família, né, esses bichinhos, que são os bichinhos de estimação. Eles passam a integrar o seio familiar. É uma coisa fantástica, né? A intimidade que as famílias acabam estabelecendo com esses animais. Então, e outra coisa, a Cobase tem peixinhos, passarinhos, etc. e tal, tem floricultura, tem tudo de bom. Então, com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobase pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, 70 lojas em todo o país e agora 4 no Rio Grande do Sul. Tem uma em Canoas, no Canoa Shopping, e 3 em Porto Alegre. Shopping Praia de Belas, Iguatemi e Barra Shopping, ok? Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. E vamos adiante ainda dizendo que nós temos que falar aqui da luminária, né, minha gente? Porque hoje a iluminação é uma coisa fantástica, né? Num ambiente, você tem uma tela linda, maravilhosa, de um bom valor, muitas vezes, mas se não tiver, por exemplo, uma iluminação adequada, ela não oferece a sua valorização, a sua capacidade lá do autor daquele trabalho, né? Do artista plástico. Então, uma iluminação dirigida, focada, estabelecida, ela enriquece o ambiente da sua casa, né, do seu living, da sua sala, do seu consultório, escritório, etc. e tal, porque tem uma iluminação absolutamente adequada, valorizando tudo aquilo que você tem nos seus ambientes, desde imóveis, evidentemente. Então, luminária, iluminação técnica e decorativa, a luz em todos os sentidos. Endereços, Quintino Bocaiúva 877 e lá na Tristeza, na Venceslau Escobar 2150. Os telefones são 3019-6877 e o 3268-2929. luminária@luminare.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação estão na Luminare, ok? Que é exatamente, como eu digo, a luz em todos os sentidos. Se você quer formação e informação política, passa por Percival Pugina, que está aqui conosco na nossa bancada. Figura ímpar, grande PhD, grande escritor. E, meus amigos, pugina.org, você tem tudo isso aí, formação e informação política. Acesse pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina. Site e blog, texto e imagens, portanto, ilustrados. É um negócio sensacional, tem que se estar sintonizado com esse pugina.org. Vamos adiante, então, Jurandir Soares. Eu quero mostrar aqui rapidamente aqui como é que funciona nos Estados Unidos. Isso aqui são armas até de colecionadores, mas eu quero mostrar, isso é um dos jornais de grande leitura nos Estados Unidos,
Olha o formato dele, inclusive, muito interessante, mas olha as armas. Lá se publica isso aqui, se vende armas, né, como se vende tomate na fruteira, ok? Ou banana, não tem problema. Né? Lá o que tem nos Estados Unidos é uma grande lei penal, muitos presídios hermeticamente fechados, não tem escadinha, vem um helicóptero e leva o cara embora, não tem essa aí que eles apagam, desce todo mundo. E outra coisa, E depois já sobe, né? CPF cancelado. aí o São Pedro já fica com a porta aberta, vem... Tá com o anzol ali, já fisga, vai. Então, o que eu quero dizer, tem aqueles sujeitos com distúrbios mentais, que entram numa universidade e matam 10, 20, 30 numa escola. Isso aí, lamentavelmente, nem a grande nação americana consegue conter. Né? Agora, no campo do crime, do assalto, do ladrão, né, do mão grande, como tem aqui esse pessoal que está engavetado aqui em Curitiba, por exemplo, aí a coisa lá funciona. Bota para dentro e não libera. Por exemplo, o rapaz que ele marcou, quem fala disso aqui é o Jurandir, que matou o Kennedy, está até hoje quarando, né? Xiram. O que matou, por exemplo, a Sharon Tate, lá em 73, né, que era o Manson, aquele. Charles Manson. Charles Manson. Esse morreu ano passado na prisão, aos 83 anos. Ele tinha 30 e poucos anos quando matou ela, morreu na prisão. Quer dizer, ele ficou meio século preso. O que matou o John Lennon em 1980 está lá. Está guardado. Está guardadinho. Guardado. Guardadinho. Não tem negócio assim de, cumpriu tantos anos, não sei o quê, possa sair. Não tem. Por isso, lá, então, cumpre prisão até o fim. Aqui no Brasil, quem tem direito de ter armas é o meliante, é o bandido. Isso. Lá nos Estados Unidos, o cidadão protege a sua família, o seu patrimônio, o seu lar, a sua casa, a sua empresa, com a arma tão boa ou a melhor que a do bandido. E o bandido lá não pode errar porque ele é pego, tá? Ele errou e ele é buscado e encarcerado. A lei estabelece isso lá. Não tem refresco, não tem entre e sai. Ô, delegado, como é que tá? Tudo bem? Pô, tô aqui de novo. Não tem, isso aí lá é diferente. Lá é diferente. Pessoal Pugina, uma pergunta que eu faço para o amigo extremamente intelectual, grande escritor, aliás, parece que chega alguma coisa nova em seguida, aí parece, não, já chegou? Tá para sair. Está para sair, está no forno. Bolsonaro apresenta grandes propostas para o país que encantam, inclusive na sua campanha, sem dinheiro, sem nada, era uma opção, ou são eles ou é tu, ele se estabeleceu. Mas ele não fala, ele tem botado verde oliva por todo o seu redor, né? Mas eu pergunto para ti o seguinte, não era tempo dele falar também no aspecto de segurança, em presídios e reforma do Código Penal? Não era tempo dele fazer isso também? Sim, mas vê bem, ele trouxe para dentro do governo a Lava Jato. Só isso já é um sinal extraordinário, porque ele pegou um juiz que está acima de qualquer suspeita, não sendo aqueles que defendem bandido, né, não tem olhos para ver o que está acontecendo, trouxe ele para dentro do governo e lhe deu todos os poderes. Entre os poderes que ele recebeu está a questão do sistema prisional. Então, o sistema... Com reforma da legislação, senão não adianta nada. Sim, claro. Todas estas áreas hoje estão concentradas com o juiz Sérgio Moro e na equipe que ele está montando. Porque realmente, o que está dizendo é óbvio, que precisa construir muitos presídios no país. E isso vai ser feito, porque o compromisso do Bolsonaro fundamental é com a segurança pública. É impossível, né, que um país... Hoje eu assisti uma exposição do tenente-coronel Juco, que se elegeu deputado estadual, aí foi o deputado mais votado. Então ele mostrou um mapa mundi e pintou toda a América do Norte, à exceção do México, toda a Europa, toda a Ásia, à exceção de alguns países lá embaixo, e de uma parte da África. Todos esses países juntos têm um número menor de homicídios que o Brasil. A desproporção, né, do número de homicídios brasileiros em relação a qualquer outro país é uma coisa arrasadora, que nos faz parar para pensar como fomos levados a esse ponto. Bom, fomos levados a esse ponto com o tipo de política que temos, com as prioridades que damos para aquilo que fazemos. Esse país foi roubado de uma forma indescritível, incalculável. Quer dizer, onde tu mexe, aparece um monte de gente pronta para ser presa, tem que ter cadeia para pôr. E aí nós temos todo um conflito com a legislação, o Supremo Tribunal Federal, que solta. Interessante que o Supremo Tribunal Federal, quando julga, ele condena.
mas em seguida solta. Ou seja, ele cumpre o papel de corte penal para aqueles poucos que acabam caindo lá na rede dele, ele pune e em seguida solta. É isso que não dá, porque isso deseduca completamente, isso estimula o crime. Olha, quantos relatos de policiais que prendem 4, 5 vezes o mesmo sujeito? Ora, mas em que país acontece um negócio desses? Tu manda soltar um cara que tu sabe que tu vai pôr na rua e vai continuar fazendo aquilo que ele fazia. Acabar com a progressão de regime, claro que tem que acabar, as penas têm que ser mais duras, mas contra tudo isso, há um discurso pesado, forte e insistente daqueles que nos trouxeram a esta condição para defender que é assim que tem que ser. São contra o rigor, acham que o rigor da lei penal é punitivismo. Não estamos ouvindo isso diariamente de alguns supostos defensores de direitos humanos, que, na verdade, são falsos defensores, são hipócritas defensores de direitos humanos, porque eles defendem um criminoso, não têm a menor consideração com a vítima e odeiam o policial. Tratam de cercear a sua atividade, eles querem a polícia militar desmilitarizada. De quem é essa proposta, senão dos mesmos que nos trouxeram para esta realidade? Mas dizem que estão defendendo os direitos humanos. Tu disse que nós chegamos a essa situação graças ao sistema que foi implantado aqui. O país que está numa situação pior que nós, tem um pior que nós, que se chama Venezuela, que é aquele que os que implantaram o sistema aqui adoram, aquele sistema lá implantado. E o que acontece lá com direitos humanos não lhes faz o menor constrangimento. Defendem aquilo que está lá na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, no Irã, nas ditaduras da África subsaariana, toda aquela coisa horrorosa do seu Obiang. Pelo amor de Deus, fazendo negócios com aquela gente, emprestando o nosso dinheiro para ditadores sanguinários. E vem falar em direitos humanos? Ora, vamos coçar macaco. A propósito, eu estou pegando algumas informações, meio andando assim, não estou com competência. Mas, ô, Jurandir, a ONU, ela estaria enviando para a Venezuela 10 milhões de dólares, está certo isso aí? A ONU está... Não, ela não está enviando... Não, está doando, como é que é isso aí? A ONU tem os programas assistenciais e ela vai fazer um programa assistencial dentro da Venezuela, naqueles estados mais paupérrimos, onde o pessoal está morrendo de fome. Eles vão levar no valor de 10 milhões de dólares, não, 3 milhões, parece que é uma coisa assim. Acho que é 10 milhões, a informação mas que seja. Mas só que é o seguinte, eles não vão dar 10 milhões de dólares para o governo da Venezuela, não vão cometer essa asneira. Eles vão levar ajuda humanitária neste valor. Com esse dinheiro, a ONU, através do seu sistema de assistência humanitária, compra medicamentos, compra alimentos, que é o que não tem lá na Venezuela, e vai levar para aquelas populações. Tudo bem. Eu estava com um equívoco achando que ia para o governo. Não, se imagina, se vai dar para o governo... Agora, outra instituição de grande porte mundial, ela também interferiu, se intrometeu aqui dentro do país, que ela estaria exigindo a soltura do Lula. Parece aí. Não, teve uma que fez isso aí. Não, sim. Aquilo ali foi no Comitê de Direitos Humanos, sempre tem os direitos humanos da ONU, né? Alguém votou lá para a liberação do Lula. Um voto dentro daquele comitê que não foi nenhuma decisão do comitê, foi um voto lá dentro. Então, a partir daquele voto que trouxeram toda essa informação aí. Mas não teve decisão de ONU coisa nenhuma. Aliás, me permite, esse negócio de direitos humanos, ultimamente o que se lê são muitos direitos e poucos humanos, sabe? Aliás, esse é um problema da tal de Constituição Federal de 1988. Ela é lotada de direitos e não estabeleceu as obrigações. E essa questão dos presídios, será importante, a partir do próximo Congresso Nacional, uma sintonia fina entre o governo executivo e o governo legislativo, porque vai haver maioria no Congresso. Então, é importante destacar, sim, a ideia de federalizar os presídios, desobrigar as unidades federativas da manutenção, da vigilância e do orçamento que é debruçado em torno de uma tarefa, José Silva, que deve ser da União, do governo federal,
uma política penitenciária nacional, onde a escolha da área do presídio, a sua edificação, não passe por consulta de Assembleia Legislativa, Câmara Municipal e governos estaduais e prefeitos. Isso é uma decisão de império, vertical, de cima para baixo. A natureza do delito sempre é federal. O Código Penal não é um Código Penal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Amapá ou do Acre, Valdir. O Código Penal é uma lei federal, é um decreto, né? Infelizmente é um decreto, é uma matéria federal. Então, José Silvas, é importante lembrar o seguinte, que o delito ele é reprimido em qualquer lugar do mundo. E esses, Pugina, que pseudo-defensores dos direitos humanos, via de regra, são aquelas figuras obscuras que jamais ingressaram, por exemplo, num prédio do IML para identificar um corpo, jamais estiveram num parlatório de um presídio, jamais ouviram de viva voz de algum agente penitenciário ou de algum policial militar que trabalha lotado nesses presídios, José Silva, os horrores que acontecem lá dentro. E outra coisa, eu duvido, mas assim, duvido mesmo, que os mais oriçados na defesa dos direitos humanos tenham vivência contínua com direito penal, processual penal e direito penitenciário. São ciências, são matérias que, do ponto de vista prático, resultam lá na vara de execuções. Nunca conversaram frente a frente ou estiveram com um juiz das varas de execuções. Portanto, é muito cômodo, Silvas, deitar cátedra e estabelecer teses em torno de sequestradores, homicidas, estelionatários, aqueles especialistas na extorsão, sabe? É muito cômodo. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo para o blog do Pugina esses dias, intitulado Dos Delitos e das Penas. Me inspirei no conde César e Beccaria. Lá no século XVII, o conde já dizia que não se quer em presídio maus tratos e tortura, mas o cumprimento da pena. Cumprir pena por qualquer delito, sobretudo esses mais sanguinários, tem que ser uma pena exemplar, José Silvas. Então, o que sobra para o furto? Porque além do sujeito que cometeu o delito, ele tem que ser o exemplo. Ele paga pelo que ele cometeu, pelo delito, pelo ilícito, e serve de exemplo para que outros não copiem. Uma das finalidades da pena, José Silva, é o seu caráter pedagógico, de advertência. Porque todo mundo que estuda direito penal, direito criminal, as ciências criminais, sabe que há uma cadeia crescente daquele criminoso que inicia com o furto. Ele parte para o roubo, a ousadia atinge já bando, quadrilha, aí estoura instituições que lá no Código Penal estabelecem um agravante na pena, mas este Código Penal brasileiro, que é uma piadinha de muito mau gosto, do período do Estado Novo, ele não reprime como deveria reprimir, José Silva, porque ele vem sendo objeto lá no Supremo Tribunal Federal de uma interpretação metajurídica, que culminou na proibição de algemar vagabundo. Agora, só para complementar o que está dizendo, acho que tem uma frase que eu ouvi recentemente que eu acho muito emblemática em relação a isso. Direitos humanos é para humanos direitos. É isso aí. Aquele que transgrediu o que foi, ele vai ter que ser penalizado e pagar, né? De forma adequada, evidentemente, né? E nesse sentido, na minha avaliação, falta recurso para a construção de unidades prisionais adequadas. O exemplo que o Silvas deu, quer dizer, o modelo prisional americano é completamente diferente do nosso. Tá? Então, fazer o uso das PPPs, das concessões, seja lá o que for, com a gestão do Estado, mas irrigar de recursos duas áreas, para mim, Antônio Augusto, que são áreas que precisam de muito investimento e que estão absolutamente, digamos assim, relegadas no segundo plano do ponto de vista do investimento do Estado. Presídios e coleta e tratamento de esgotos. Tá? São duas vergonhas nacionais para as quais nós podemos lançar mão do Instituto das PPPs e trazer dinheiro privado para fazer aquilo que é do interesse público. Perfeito. Nossos amparos comerciais aqui, eu quero dizer que ontem eu estive com alguns empresários e eles se discutindo o país e tal. Eles disseram, pois é, mas eu abordei esse tema da criminalidade e tal, e que da necessidade de grandes presídios federais, mas de alta qualidade, né, prisões de alta qualidade. E eles disseram, não, mas o país não tem dinheiro. Não, parei um pouquinho. Aí eu disse, como que não tem dinheiro? A roubalheira que aconteceu aqui dentro vai fazer quantos presídios, meu Deus do céu? O Zafari construiu um presídio?
numa permuta agora, para uma área, um Zafari. terreno. O que acontece? Mas isso aí foi roubado da Petrobras. Sim, mas e o BNDES que mandou dinheiro para o mundo aí, para esses vagabundos da Venezuela, da Bolívia, do etc., lá para a África, para o diabo que carregue, como diz o... Nossa, como é que não tem dinheiro para fazer um presídio? O presídio é uma obra, teoricamente, fora a sua qualificação técnica de mecanismos lá dentro, a obra ela não é cara. É uma planta básica, José Silva. É concreto e ferro. Planta E básica. grades, está compreendendo? Agora, claro, tem o sistema de segurança, automatização, isso aí, claro, isso é caro. Mas não tem luxo, não tem beleza, né? É uma obra barata, está compreendendo? Quer dizer, não consegue fazer isso, desvia um dinheiro, esse BNDES aí jorrou fortunas, e daí não tem dinheiro para fazer um presídio. Ou 2, ou 3, ou 10. Tem que minar o país de presídios federais. E recuperação da lei penal. Pega a americana e ainda dá uma qualificada. Quer ver uma piadinha de mau gosto que aconteceu e acontece no Brasil? Eu jamais vou atacar, Jurandir, a pessoa que está propondo-se melhorar e evoluir. Agora, um sistema nacional onde um preso, porque lê um livro e faz uma ficha de leitura, tem direito à remissão de pena, por favor, isso soa como um deboche, assim como o semiaberto. O deboche, José Silva, para a família da vítima, para a família do sobrevivente da tentativa de homicídio, da tentativa ou do delito consumado, isso é um deboche ao policial militar, ao policial civil que fez o inquérito, ao promotor, ao procurador de justiça, ao juiz, ao desembargador, ao ministro que julgou um habeas corpus. Isso é um deboche. O sistema semiaberto faliu. O sistema semiaberto não é para crime sanguinário, não é para crime cruel. Homicida, sequestrador, aquele que faz extorsão, esses tarados, esses doentes mentais que vão e praticam esses crimes de pedofilia, crime com essa natureza é pena grave e vou dizer mais, temos que pensar na pena de prisão perpétua. Isso começa a adquirir volume no Congresso Nacional, há uma bancada de pessoas altamente preparadas para um debate como este. Já antecipo, vou ajudá-los. Perfeito. Vamos adiante dizendo que CIE, exatamente o Centro de Integração Empresa-Escola, oferece um mundo de oportunidades para mudar sua vida. Você tem que mudar sua vida. Alô, jovens, para que lado eu vou? O que eu vou atuar com o quê? Qual é a minha tendência profissional? Passa por um estágio altamente qualificado do CIE. O CIE do Rio Grande do Sul, CIE-RS, é referência nacional. Ele é o top de linha no país pela sua organização, sua estruturação sensacional, sua sede espetacular e a sua gestão, que é top de linha. A gestão do CIE do Rio Grande do Sul é disparada a melhor do país. Ele é modelo CIE do Rio Grande do Sul. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, como você vai dar uma olhada agora. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. E na hora daquela cervejinha artesanal, por exemplo, um vinhozinho bonitinho, coisa boa, né? Uma canha, tem gente que gosta de canha, bebe até cair. Isso é um espetáculo. Então, e às vezes pega as pulseiras. Aquelas, Pega. Isso aí é ruim. Né? Tem gente que gosta de andar assim. Então, o que acontece? Mas o melhor caminho para se fazer o melhor rancho, ter o melhor alimento, a melhor bebida, pelo melhor preço, o preço justo, o produto de qualidade, só tem um endereço. Grupo Zafari, Supermercado Zafari. É espetacular. A exposição dos produtos, a qualidade dos produtos, o preço, o atendimento espetacular e a estratégia das localizações das lojas do Grupo Zafari. É sensacional. Por isso que na hora do rancho,
não tem outro endereço, não tem outra direção. Supermercados Zafre, Zafre Bourbon, Hiper Zafre, tudo de bom, Grupo Zafre, dá uma olhada. Muito bem, vamos adiante dizendo que a RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, né? A nossa emissora hoje é um padrão extraordinário, né? Está lavando o Rio Grande com as nossas imagens, com a nossa programação. Nós temos uma grade eclética, né? Que atende a expectativa dos nossos telespectadores, aqueles que cada vez mais se fidelizam com a nossa emissora e, evidentemente, com a nossa programação, e especialmente aqui com o nosso programa Atividade, ok? São pontos estratégicos, cobrindo praticamente todo o estado gaúcho, ok? Nós estamos também ao vivo, 24 horas, tá? Estamos também no YouTube, RDC TV Digital, estamos no Facebook e estamos também no Instagram, que é um negócio extraordinário. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, está fora. Vai dar um abacaxi na hora que você tiver qualquer tipo de enfermidade ou perder a vaga de trabalho. É complicado, estoura lá no seio familiar. Então, não pode se abrir mão desta previsão, ter um plano de previdência complementar. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo, uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça do Tavares 65, o telefone é o 3228-1999 e o site é aspecir.com.br. E a Algair Engenharia, comandada lá pelo Oscar Algair, grande engenheiro, grande figura, grande empresário, grande amigo, sensacional, está aí bombando, né? Porque o melhor prédio comercial, melhor loja, magazine, um supermercado, um shopping, é a construção Algair, pela sua competência, né? Que é uma empresa que não abre mão de qualidade da obra e de prazos de entrega. Assim funciona a Algair Engenharia, que executa obras comerciais em todo o Brasil há 35 anos. É um negócio sensacional. Então, te liga com Algair Engenharia. Aí estamos aí mostrando algumas das unidades produzidas, construídas pela Algair Engenharia. Sensacional, uma empresa gaúcha com sede em Porto Alegre, na rua Vila H. Cabrita 393, o telefone é o 3339-1250 e o site é algair.com.br. Então, te liga, na hora da construção de uma loja exemplar, você só tem um destino, contratar a Algair Engenharia, que o sucesso do seu estabelecimento comercial está garantido, ok? Bom demais para não dizer que é maravilhoso. Sr. José Silva, Perfeito. permite um comentário? O que a gente às vezes observa, lê, ouve, aqueles grupos de pessoas mais céticas, que duvidam que haverá uma virada de página, que o sistema de governo mudou, que o formato mudou e que ainda duvidam de que haverá um sem número de prisões e condenações, eu tenho pena, sabe? Pena mesmo, porque são os falsos céticos, né? Que lá no fundo, Pugina, sabem que isso vai acontecer, mas são os que duvidam. Então, assim, isso vai acontecer. Sabe quem é que vai ser Procurador-Geral da República ano que vem? Deltan Dallagnol. O doutor Deltan Dallagnol será o Procurador-Geral da República em substituição à doutora Raquel Dodge. Isso está sendo muito bem encaminhado, José Silva. Então, assim, o cético, o irônico, aquele que duvida, não perde teu tempo. Torce para que o Brasil dê certo. Sabe por quê, José Silva? Mudou. E a coisa vai tomar um outro rumo. Por exemplo, lá em Curitiba, eu tenho a impressão que vai faltar lugar lá na superintendência. E não vai demorar. Porque quando explodir a delação, a Gabriela está lá em Curitiba, só esperando. Ela já deu uma pista de como é que funciona a coisa com ela, sabe? Tratou o cavalheiro, eu não vou mais falar o nome dele aqui. Esse que está preso lá, o ex-presidente, eu não vou falar mais o nome dele aqui. Enquadrou ele na audiência. Mas parece que não aprendeu nada, José Silva. 8 meses preso e não aprendeu nada. Como é que se chama isso? Tem nome isso, né? Complicado. Acontece que ele é inocente. É perseguido político. Isso. É lamentável. Nós temos que fechar o nosso programa 2012, que é uma nova determinação da empresa, né? Mas temos 3 minutos ainda. Fala, Bianchese. Hoje saiu uma notícia não, é uma entrevista bombástica aí da secretária executiva do Ministério da Fazenda, né?
dizendo que informou ao governo do Estado que não haveria adesão ali, o governo federal não aceitaria adesão ao regime de recuperação fiscal sem a privatização do Banrisul. Isso foi uma novidade para todos, tá? Isso não era esperado. Se falou na metade do ano em privatizar CRM, CE e Sulgás, nunca se falou no Banrisul, tá? O novo governador se elegeu dizendo que não privatizaria. Garantindo a permanência do banco. E agora ficou numa saia justíssima. Não, se não entregar, não tem acerto. Não tem acerto. Foi o que ela disse. Mas vai ser uma parada dura. Isso aí vai ter que ter um componente político altíssimo, de dimensão. Me diz aí, Pudino. Porque... Pois é, quem achava que era fácil sair da crise que nós estávamos, vai ficar meio decepcionado, porque... Vai continuar atrás do pagamento, vai continuar tudo igual. A situação fiscal é terrível, porque a despesa pública continuou crescendo e a receita caiu e ainda enfrentamos um período de recessão, abriu-se um buraco. Como é que vai sair disso? Não tem mais como fazer dinheiro, não? Isto vai custar caro para muita gente, muita coisa desagradável vai acontecer, mas é preciso fazer isso. Veja o que aconteceu com a Grécia estava numa situação pior, fez o dever de casa e sua economia se recuperou. Vários países que estavam em processo de dificuldade, que aconteceu em Portugal, tem que passar por um processo corretivo. Agora, quando o país toma jeito, porque nós somos trazidos para esta situação por uma política de esquerda que fez isso e faz isso onde quer que se implante, é da sua natureza fazer isso. Vejam o que fez o capitalismo na China. 850 milhões de pessoas saíram da pobreza e da miséria em 30 anos. E está acontecendo o mesmo no Vietnã comunista. E já está abrindo os olhos, seduzindo a Coreia do Norte. É verdade. Coreia do Norte, como forma de sair do buraco. Perfeito. Tá ok. Minha gente, vamos ok. embora. Ok. Vamos embora. Amanhã, 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade, como acontece há quase 26 anos, sempre ao vivo. Uma boa noite, até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.